Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que todos os lares sejam abençoados, que a espiritualidade amiga possa levar paz e harmonia em todos os lugares, todos os corações que estão aflitos, né, todos aqueles que estão ali precisando de um amparo, de uma palavra amiga, né, que corações bondosos possam se movimentar, né, com o auxílio da espiritualidade para socorrer a todos aqueles que precisam, que possam nos socorrer, né, nos ajudar e também nos ajudar a ajudar outras pessoas. Então, que essa paz ilumine o caminho de todos e que possamos, né, refletir um pouco sobre os ensinamentos da espiritualidade cada vez mais, né, nos conscientizando, né, de sermos seres espirituais numa experiência corpórea. E assim, cada vez mais, né, como nós vamos ver nas questões de hoje, né, fazer as melhores escolhas para que possamos ter mais adiante, né, o nosso futuro, muita paz, muita harmonia. Bom, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir, faço parte da comunidade espírita Caminhos do Amor. A nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, na cidade de São Paulo. E aí você pode também conhecer mais da nossa casa acessando o nosso site www.caminheirosdoamor.org.br e também verificar aí as nossas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram e também o canal da SECA no YouTube, onde esses vídeos ficam lá à disposição para que a gente possa aí rever, né, quando quiser, né, que a gente possa rever nos momentos em que a gente esteja mais tranquilo, mais sereno, que a gente possa também encaminhar para os nossos amigos, aqueles que nós percebemos que precisa aí, ter um pouco mais, né, de conhecimento da vida espiritual, né, que a gente assim consiga se libertar, né, disso que nós chamamos muitas vezes de fardo, né, mas que nós fomos aprendendo aí ao longo dessas explanações, né, sobre as leis divinas que são consequências das nossas escolhas, né? Bom, então hoje aqui nós vamos falar um pouquinho, né, do Livro dos Espíritos, no livro terceiro, falando das leis morais, o capítulo 10. Nós estamos ali, né, falando sobre a lei de liberdade, onde a gente aprendeu aí, né, estamos na verdade aprendendo, né, sobre a condição da responsabilidade das escolhas do espírito, né, que tudo aí deriva do nosso planejamento, das nossas escolhas. E aqui no item 6, Kardec foi tentar entender um pouquinho sobre o que nós chamamos de fatalidade, né? Então nós vamos falar aqui das últimas questões, né, da 861 a 867. E aí eu convido, né, aqueles que quiserem, né, a ler no livro, que aqui eu trouxe só os primeiros parágrafos das respostas dadas pelos espíritos, para que a gente possa ter aí um norte para poder refletir, né, sobre o que eles responderam para Kardec, né, para aquilo que nos traz os esclarecimentos. Então, nós estamos fechando esse item 6 sobre fatalidade e aqui vamos falar sobre escolhas do espírito. Bom, nas questões anteriores, os nossos irmãos vieram trazendo, né, sobre o entendimento, né, de que diante, né, dessa lei de liberdade, nós como seres espirituais, né, embora muitos acham que as coisas acontecem porque tem que acontecer, porque está programado, né? Uns chamam de karma, outros chamam de destino, enfim, cada um ali dá a sua nomenclatura, né? E aí a espiritualidade veio esclarecer para Kardec que o que acontece na vida do espírito, né, dentro do processo encarnatório, são consequências das suas escolhas, dos seus planejamentos para poder retornar à vida corpórea, né? Então nós já sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, né, onde a gente tem que ali, por meio das expiações, corrigir,
né, sobre os nossos erros, né, os erros que cometemos, muitas vezes tendo que ressarcir, né, as outras pessoas, pessoas que nós magoamos, pessoas que nós ferimos, pessoas que nós maltratamos, e aí então ao longo da encarnação a gente planeja junto com a espiritualidade poder aí corrigir e acertar, né, essas contas, vamos dizer assim, para que a gente como espírito consiga, né, se libertar desses fardos e também trazer para junto de nós mais amigos, né? Quando a gente consegue ali perdoar e pedir perdão, então nós vamos cada vez mais aproximando espíritos, né, que se tornam afins, né? A gente consegue se entender, vamos dizer assim, consegue reconhecer o erro de um, o erro do outro, e assim percebemos que, né, nas nossas falhas nós podemos nos ajudar com o perdão, com a compreensão, com a resignação, né? Então nós vamos fazendo ali o nosso planejamento para poder viver esses momentos de ajustes e também nas provações daquilo que nós temos ainda que nos mostrar, né, provar para nós mesmos que nós já deixamos de fazer determinadas coisas que são ruins para o espírito, né? E aqui então, nesse item 6, Kardec foi tentando entender se isso, né, tinha como mudar, né, se haveria que acontecer tudo como realmente estava escrito, com todas aquelas coisas, ou se nós tínhamos influência, né, nas transformações e nas mudanças. E aí a gente foi entendendo, né, que nós podemos, ao longo do caminho, né, fazer ali correções que podem amenizar determinados desafios que nós precisaremos vivenciar. Então, no nosso planejamento, a gente prepara sempre as grandes coisas, né, os grandes eventos. A gente não fica com cuidados, né, pequenos, né, o pequeno detalhe, se vai ter uma casa de 2 cômodos, de 3 cômodos, de 4 cômodos, né, se vai ser uma mansão, se vai ser um apartamento, se você vai ter um carro, 2 carros. A gente não planeja esses detalhezinhos num processo de encarnação, mas nós vamos buscando, como nós vamos ver nas questões, entender, né, se eu vou ter que viver uma experiência corpórea, onde eu vou estar vivendo em abundância de recursos, né, que serve para mim exercitar, né, a minha consciência, né, como ser espiritual ali, me prevendo, me prevendo não, né, me prevenindo, né, sobre ganância, enfim, sobre desrespeito, sobre poder, enfim, né? Ou se eu vou viver em privações, né, onde eu tenha que exercitar minha humildade, né, ou a minha resignação, enfim, coisas que podem me ajudar a compreender melhor, né, a vida espiritual. Então, é importante a gente entender isso, né? Que nós somos os artífices, né? Dentro desse projeto que nós chamamos de vida corpórea, né? Eu faço parte desse planejamento, ou seja, as coisas aconteceram com a minha participação, né? Não foi uma imposição, não foi um negócio em que eu vim para cá e tô aqui agora, né? Não, o esquecimento é necessário, mas dentro do planejamento eu estava presente, né? E consciente daquilo que deveria vivenciar. Por isso, muitas vezes, o espírito tem, né, de acordo com as permissões, né, acesso, né, a consciente a algo que vá se desenvolver, se desenrolar na sua vida, né? Bom, então para a gente ir aqui nas questões, né, Kardec começa aqui com a 861, perguntando para a espiritualidade, né? O homem, ou seja, a pessoa, né, que comete um assassinato, sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará um assassino,
né? E aí eles respondem: não. Sabe apenas que, ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, né? Porque estará quase sempre nele tomar, né, a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre alguma coisa é sempre livre de fazer ou não, né? Então, como eles estão respondendo a Kardec, nós falamos antes assim, nós vivemos situações onde a gente sabe que, de acordo com o caminho que nós vamos escolher, né, nós vamos estar mais sujeitos a alguns embates, né? Pode ser pelo processo, por exemplo, de uma guerra, né, ou de uma disputa, né, ou nessa condição de nascer dentro de um ambiente, né, que esteja ligado, né, a situações que não estão de acordo com a justiça dos homens, né, num processo ali que envolve criminalidades ou coisas assim, que a gente vai estar vivendo um momento de se recuperar, ou pelo menos estar nascendo nesse ambiente para seguir um caminho diferente, né? Usando as expressões de ditados comuns, né? Como sendo o lírio que nasce no meio do lodo, né? Então, um espírito pode escolher ali nascer numa área, numa região, né? Num grupo, né, em que esses espíritos, ainda por falta de compreensão, cometem coisas erradas, mas que ele, mesmo nascendo ali, prova para eles que é possível, mesmo estando naquele ambiente, né, escolher um caminho diferente. Mas pode ser, como a espiritualidade explica aqui, que ele possa chegar em algum momento da sua vida de viver um embate desse, mas fica sempre na decisão do espírito, fazer ou não, né? Se nós observarmos, né, seria, vamos dizer assim, injusto, né, se Deus criasse um ser já direcionado para cometer o erro, sem a opção de escolher cometer ou não. Então é isso que nós temos que entender com essas questões que Kardec traz e as respostas que a espiritualidade nos dá, é que por mais que a situação que se apresente a nós, né, nos mostre, né, dentro da nossa percepção um caminho só, sempre vai haver dois, né? Então é o fazer ou não fazer, né? Fazer o certo ou fazer o errado. Então sempre vai haver duas opções. Então nessa condição que eles colocam aqui, o espírito pode ser colocado diante de uma situação em que ele se vê ali, né, na condição de tirar a vida do seu irmão, do seu semelhante, mas ele pode dizer, não, não vou fazer, não quero, né, não está em mim é, esse desejo de cometer esse crime, então não vou fazer, né? Então é importante a gente entender isso, porque muitas vezes nós estamos nessa caminhada aqui corpórea e às vezes o desespero toma conta de nós, né? Às vezes a situação nos leva a uma condição em que, de tão perturbado que estamos, só vemos uma única saída, né? E muitos talvez ouvindo esse vídeo pode discordar e tem todo o direito de discordar, né? Muitas das vezes a gente ouve isso, mas é porque você não estava no meu lugar, né? Da mesma forma que a outra pessoa não está no meu lugar, né? Então cada um está ali diante do seu desafio porque é para ele viver, né? Eu vivo os meus e cada um vive os seus. Mas se nós percebemos, quando um momento de turbulência passa, a gente acaba enxergando o outro caminho que a gente não conseguiu enxergar no momento em que estava perturbado. Mas faz parte do processo, né? Quanto mais a gente estiver espiritualizado, mais serenidade diante das turbulências nós vamos ter.
quanto mais preso à nossa condição material, nós vamos ter dificuldade de olhar para as portas que se abrem, né? Então, muitas vezes são assim. Às vezes nós encontramos mesmo pessoas, né, que falam assim, nossa, como que você está perdido nesse problema aí? É um problema tão fácil de resolver, olha a saída aqui, né? Mas por quê? Ele veio de fora, né? Estava observando num ambiente muito mais amplo do que o nosso, né? E muitas vezes nos mostrando ali coisas que naquele momento de tão perturbado que estávamos, a gente não viu a saída, né? Ou uma outra saída. Acabamos escolhendo um caminho que não era tão bom, né? Mas continuando aqui então, na questão 862, Kardec pergunta a espiritualidade, né? Há pessoas que nunca conseguem êxito na vida e que um mau gênio parece perseguir, né? Então, só para nós esclarecermos, né, quando ele fala sobre mau gênio, é sobre um mau espírito, ou seja, hoje na linguagem que se tornou comum, né, chamamos de obsessores, né, espíritos que querem perturbar a nossa vida, querem nos atrapalhar, né? E ele diz aqui, em todos, né, esse mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. Não é isso que podemos chamar de fatalidade, né? E aí eles respondem a Kardec: pode ser fatalidade se assim o quiseres, né? Ou seja, eu começar a colocar na minha mente que assim, vai ser sempre assim, não adianta eu investir porque eu nunca vou conseguir nada, porque não adianta que eu não vou conseguir um bom emprego, não vou conseguir melhorar de situação, enfim, né? Eu falo assim, a vida vai ser assim mesmo, então não vou fazer mais nada, né? Então é o que eles estão colocando para Kardec aqui. Você pode escolher que isso é uma fatalidade, né? Mas não quer dizer que isso seja, né? Porque eles dizem aqui, mas decorrente, né, da escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a sua paciência e a sua resignação, né? Então é aí que eles começam a mostrar para nós, espíritos encarnados, que isso também é fruto da nossa escolha, né? Por quê? Porque lá atrás nós vivemos algumas situações ao qual nesta encarnação a gente fala assim, olha, pelo amor de Deus, eu já tive muito poder, já tive muita riqueza, já tive muitas condições e eu usei isso mal, né? Um exemplo, tá? Como nós sempre trazemos, o espiritismo não prega, né, a condição da miséria como salvação para o espírito. Se fosse assim, muitos espíritos que escolheram a miséria, né, sentiriam-se felizes de estarem nesta condição da privação. Mas nós vemos muitos espíritos reclamando, né, da situação em que estão. E quando nós falamos de miséria, nós falamos da condição de viver com o necessário. Não é isso que a sociedade muitas vezes impõe a alguns irmãos, tirando, né, todas as possibilidades deles se reerguer. Então, isso é um assunto para uma outra condição, né? Mas nós estamos aqui focados nessa questão da escolha do espírito no seu processo encarnatório, né? Então ele pode, pela sua própria vontade, dizer assim, olha, não me deixem só viver com o necessário, né? Eu preciso viver somente com o necessário, eu não quero ter supérfluos, porque eu me perdi quando tive, né? Então, muitas vezes, quando ele tenta expandir mais do que a sua capacidade espiritual, né, é possível de dominar, ele então volta, dá um passo atrás, né? Como eles dizem aqui, para muitas vezes exercitar a nossa paciência, dizendo assim, eu tenho que aprender a viver com os recursos que Deus me permitiu adquirir, né? E a resignação de compreender que, né, por mais que eu faça movimentos para fugir disso, né, nesse momento é o que me convém, é o que me é necessário para viver em paz e em harmonia, né? Então eu compreender que aquilo está fora
né, da minha alçada de mudar a situação, né? Então, resignar-se é entender que aquela situação está ali para ser vivida, para servir como um aprendizado, né? Para servir como um meio de evolução para o espírito, que nós estamos, né, que algumas pessoas chamam de fatalidade, que é o que nós estamos estudando já com todas as outras questões que os nossos irmãos trouxeram há bastante tempo, ou seja, são coisas que eu escolhi na encarnação passar, então eu não consigo me livrar delas, mas eu posso aprender a viver, né, de forma harmoniosa com esse desafio que se apresenta na minha vida nesse momento, né? E aí aqui então na questão 863 ele fala sobre os costumes sociais, né? Então algumas situações, algumas regiões estabelecem, né, dentro da sua cultura alguns comportamentos que contrariam as leis divinas, né? E aí muitas vezes o espírito, né, dentro do seu processo reencarnatório escolheu nascer naquela região e aí então ele se submete, né, a viver conforme os usos e costumes daquele povo, mesmo sabendo que aquilo contraria a lei divina. Mas eles, né, a espiritualidade responde, né, para Kardec. Ele fala assim, olha, são os homens que fazem os costumes sociais, né, e não Deus. Fala, se a eles se submetem, ou seja, se o espírito reencarnado lá se submete, é porque lhe convém, ou seja, ele está tranquilo com aquela situação, mesmo sabendo que aquele comportamento, né, ele contraria as leis divinas. Ele fala, isso também é um ato de livre-arbítrio, pois, se quiserem, poderiam rejeitá-los. Então, ou seja, como nós estamos vendo agora, um mundo mais globalizado, né? Então eu posso viver em algumas situações em que eu estou num grupo de pessoas que tem um certo comportamento que não condiz com as leis divinas, né? São totalmente contrários, né? Degeneração, violência, enfim, várias coisas que podem estar ali contrariando as leis divinas. Então eu posso sair daquele ambiente e procurar um outro lugar para viver que esteja de acordo com a lei divina, né? Então eu não posso dizer assim, eu estou obrigado a viver com esse povo aqui, mesmo consciente, né, de que estamos contrariando as leis de Deus, né? Não, eu vou ter sempre a oportunidade e o direito de escolher um outro caminho para seguir, de voltar, né, para a condição em que eu esteja caminhando conforme as leis de Deus, né? E aqui então vamos para a questão 864, né? Kardec então pergunta, né, se há pessoas para as quais a sorte é contrária, né, outras parecem favorecidas por ela, por tudo lhes sair bem, né? A quem se deve isso? Isso nós estamos já falando muito sobre essa questão das escolhas do espírito, né? Eles respondem, ó, em geral, é porque, né, orientar-se, que sabem orientar-se melhor. Mas isso pode ser também um gênero de prova, né? O sucesso muitas vezes embriaga, né, as pessoas e elas se fiam no seu destino, né? Às vezes, muitas vezes se perdem lá, falando frequentemente vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis que poderiam ter evitado com um pouco de prudência, né? Então, muitas vezes é o que a gente fala, né, sobre essas questões das escolhas, né? Muitas vezes o espírito ali, com a sua condição de poder, né, que foi lhe entregue nessa encarnação, muitas vezes ele comete alguns abusos, né? E mesmo que as coisas não sejam corretas, ele faz se beneficiar daquilo, né? Então, muitas vezes ele tira proveito. Então, nós temos essa sensação de que está tudo dando certo para ele, mas ele está fazendo com que isso aconteça de uma maneira equivocada. Mas tem a situação em que o espírito está ali vivendo uma encarnação em que, né, dentro da sua programação para esta encarnação, ela vai ser mais amena, porque muitas coisas ele já pode ter resolvido lá para as encarnações anteriores, né?
ele resolveu muitas pendências, muitas questões. Então, os desafios que ele tem agora, em termos de impacto, de sofrimento, são menores, porque muitas das coisas já foram acertadas, né? Então, não é tanto quanto para outras pessoas. Então, ele vem para uma encarnação já muito mais serena, né? Muito mais tranquila. Então, para quem está de fora e vive na turbulência, dá a impressão que aquele ser ali foi, né, protegido por Deus e que com ele tudo dá certo. Não, são os desafios dele também, né? São os desafios desse espírito para ele poder viver, né? Para ele também aprender com muitas coisas que estão sendo tratadas lá, né? E na questão, aqui na questão da 866, né, para a gente avançar aqui, né, ele diz aqui, então, né, a fatalidade que parece presidir os destinos do homem, ou seja, da pessoa, na vida material, seria também resultado do nosso livre-arbítrio? E aí, aquilo que nós já viemos falando nas outras questões anteriores, porque aqui nós estamos fechando, né, essa essa parte do estudo sobre a fatalidade. E ele diz aqui: tu mesmo escolheste a tua prova, né? Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, mais te elevas. Os que passam, né, a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes que permanecem estacionários, né? E aí então é importante nós entendermos isso, né? O que eles estão colocando aqui é que são espíritos que fogem dos seus compromissos, né? Ele chama de covardes porque são espíritos que, diante das provas que eles mesmos escolheram e determinaram, né, eles estão fugindo. Então, vamos colocar por uns exemplos, né, da questão da mediunidade, por exemplo, né, embora muitas pessoas confundem, né, achando que a mediunidade é só as mediunidades que são, né, patentes ali, né, todas aquelas que são que o médium, né, é mais ostensivo, né, é que são mediunidades. Não funciona dessa forma, né? Nós temos mediunidades que são conscientes, né? Ou seja, o espírito, o médium, ele não precisa de nenhum trejeito, não precisa de uma interferência muito brusca do espírito comunicante para que ele traga a sua mensagem, para que ele passe o seu recado, né? Mas o que nós falamos é sobre essa condição de assumir-se, né, como um cristão e dentro da obra divina ocupar o seu espaço, né, que tem muito trabalho para ser feito, né? Só que muitos podem escolher, né, a solidão, o exílio, né, o afastamento dos problemas e das dificuldades. Em questões anteriores, a espiritualidade já trabalhou isso, a gente já trabalhou isso no Evangelho também, né, sobre essa condição e que há muito trabalho para ser feito, né? Trabalhos na caridade, no auxílio, no amparo, né? Ser ouvinte, né? Ser ativo, né? Então, a caridade ela exige ação do espírito. Então, muitas vezes, nos desafios, além dessa condição do aprendizado, nós temos também missões a cumprir na obra divina, né? Que é a nossa contribuição para que o planeta se transforme, né, no que nós estamos esperando como uma situação de regenerador, né, e que para isso acontecer depende da ação de todos os espíritos que estão aqui na Terra com relação à sua transformação, né? Haverá transformação material, mas é necessário que, em termos de processo regenerador, é uma evolução espiritual do mundo, né? Não é uma condição de uma evolução material do mundo, né? Então, isso depende da transformação que cada espírito faz em si e colabora para a transformação do seu irmão, né? Servindo muitas vezes de exemplo, muitas vezes amparando, né, nos momentos difíceis desse irmão, sendo ali um orientador, né, sendo alguém que vá incentivar o seu irmão, né, a melhora, a transformação. Então tem muito trabalho para ser feito
Então, o que a espiritualidade está dizendo é que nós escolhemos esses momentos, esses desafios na nossa vida, mas nós temos que enfrentá-los e também, né, colaborar para a obra divina. Então, é isso que Kardec está tentando entender. O que nós temos de desafio não é que foi um decreto divino, né? Não é o Deus impondo para nós o que nós temos que viver. Não, fomos nós mesmos que escolhemos determinadas provas e que é necessário que passamos nessa encarnação para poder a gente fazer valer isso que nós estamos aqui, né, vivendo. Então ele coloca aqui, né, de onde procede então a expressão nascido sob a boa estrela, ou seja, aquele que está ali, né, que você olha para ele, tudo está lindo, tudo maravilhoso, né, e eles falam, é uma superstição, né, segundo a qual as estrelas, né, ligadas ao destino de cada pessoa, né, iria influenciar, né, na sua condição. Mas nós sabemos, como falamos na questão 865, que existem alguns espíritos que ou, né, corrigiram muito as suas pendências do passado e podem, aparentemente, vivem uma encarnação onde para ele é tudo mais sereno, tudo mais tranquilo, mas nós não sabemos o que esse espírito já sofreu e já fez por onde merecer estar vivendo nesse momento uma encarnação em que seja mais reparadora, né? Ele seja mais colaborativo, né? Do que sendo desafiado pelos seus as suas necessidades de progresso, né? Bom, então é isso aí. E aqui nós deixamos uma reflexão, né, para nós fazermos, né? Você está escolhendo com consciência o caminho que deseja trilhar como espírito imortal, né? Será que nós estamos fazendo hoje as escolhas certas? Agora que nós conhecemos bem os ensinamentos de Jesus, agora que nós conhecemos bem os ensinamentos da espiritualidade, o que estamos fazendo? Cada escolha que fazemos constrói o nosso caminho como espírito. Então, que nossas decisões sejam guiadas pela lucidez, pela responsabilidade e pelo desejo sincero de evolução. Fica aí, né, para a gente refletir daqui por diante. Nós já estamos aprendendo que tudo é consequência das nossas escolhas. Não existe nada que seja imposto por Deus. Ele coloca as suas leis para que a gente aprenda a viver em comunidade, porque sem lei, lugar nenhum consegue equilíbrio. Então, as leis divinas são necessárias para que haja o equilíbrio no universo. Nós precisamos entender que nós temos direitos, nós temos deveres, que nós temos liberdade de escolha, mas temos responsabilidade sobre as consequências das nossas escolhas. Então, que Deus nos ampare, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade e até uma próxima oportunidade. Um beijo grande e fiquem com Deus.